Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no quadro Pais, Mães, Filhos, Como Lidar? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, chamado comunicação não violenta. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos falar sobre? A comunicação não violenta é uma técnica que foi criada pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Ele trabalhou durante muitos anos como orientador educacional em instituições de ensino que tinham dificuldades, principalmente relacionadas à segregação racial nos Estados Unidos. A comunicação não violenta, portanto, tem enveredado dentro desses círculos psis, e aqui a gente direciona tanto para os pais, quanto para os filhos, quanto nessa relação. Aquelas bases, as premissas para a comunicação não violenta são muito interessantes da gente avaliar. Rosenberg, ele fazia certas mediações e técnicas de comunicação, e foi nesse momento que ele elaborou o método da comunicação não violenta. Ele tem um livro de mesmo nome que ele fala dessa abordagem, desse tipo de comunicação, que basicamente compreende a habilidade de falar e de ouvir, de levar os indivíduos a se entregarem de coração, como se depositassem no chão as suas armas, as suas armaduras, possibilitando uma conexão emocional consigo próprios e com os outros, permitindo assim que a compaixão possa se desenvolver. Então, a expressão dessa comunicação não violenta, que lembra até a não violência de Gandhi, se refere a essa condição compassiva, natural que aparece quando a violência é afastada do coração, ou seja, eu me coloco num movimento de escuta, um lugar de acolher o discurso do outro, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu tenha uma série de argumentos contra, mas eu valido aquilo que o outro está me dizendo, mesmo que eu não faça o que o outro está me pedindo, mas tenho a condição de explicar as minhas razões, explicar a não pertinência disso, argumentar como se, não que eu precisasse dar explicações, mas para que eu consiga ligar, né, criar uma ligação, uma conexão emocional com o meu interlocutor. Então, essa técnica é baseada em competências de linguagem e de comunicação que nos auxiliam a reformular a forma como nós nos expressamos e como nós ouvimos os demais. A comunicação não violenta nem é um conceito especificamente psicanalítico, mas é muito útil em qualquer tipo de relação interpessoal, com o objetivo de que a gente possa ouvir e também ser ouvido, para que as comunicações não sejam automáticas, repetitivas, passem a ser mais conscientes, menos violentas, baseadas em perceber o outro, em observar comportamentos, trejeitos, expressões faciais, fatores que têm influência sobre todos nós, para que a gente tenha mais respeito nas relações, atenção, empatia, né? De modo que a gente possa ser mais humano. Então, de modo muito simples, a comunicação não violenta ou empática tem 4 bases principais, e a primeira é da observação. Quantas vezes você se colocou, por exemplo, num diálogo com o seu filho, e ele conversando com você, e primeiro, você não esteve no nível dos olhos dele. Seu filho falando e você contando o tempo, contando os minutos para ele terminar de falar, para ir cuidar de uma outra coisa. Às vezes essa outra coisa era até absurdamente importante e prioritária naquele momento. Algo do trabalho, algo da casa, mas às vezes também era algo que poderia esperar e que poderia, naquele momento, ter favorecido essa comunicação em que eu paro, saio do centro das minhas cogitações e coloco o meu foco sobre o outro, o observo. Observo como está a sua respiração, observo como estão os seus trejeitos, como está a sua expressão facial, que diz muito mais do que propriamente as palavras. E quando eu dirijo a minha atenção para o outro, ele consegue perceber que ele foi validado, que ele foi reconhecido em importância.
E assim a gente começa a estabelecer uma comunicação que não é mais superficial, mas já tem um nível um pouco mais profundo. A segunda base, além da observação do outro, é também a observação de si, de eu me perceber em relação àqueles conteúdos que são colocados, até para que eu possa reconhecer esses pontos cegos do meu discurso que ainda me passam despercebidos. Então, mais uma das bases, a segunda base, é a questão do sentimento. Passada a observação de si e do outro, eu preciso estar atenta ao que eu estou sentindo naquele momento, ao que o outro deixa confessar através das palavras que utiliza. Estimular que o outro fale sobre seus sentimentos, como ele se sente em relação a essas circunstâncias. Muitas vezes nas nossas comunicações rápidas, a gente diz: oi, boa tarde, tudo bem, né? Então, e a gente já engata a conversa. Não espera o outro responder, ou quantas vezes o outro está elaborando a resposta e durante a sua resposta a gente já está elaborando a ressalva que a gente vai fazer sobre o discurso do outro. Então é importante que os nossos sentimentos sejam dialogados, conversados, que a gente exponha isso de algum modo, de um modo franco, porém sem ser violento. Ou seja, não é o sincericídio, em que a gente se diz autêntico e utiliza isso como arma para ferir o outro. Expor os nossos sentimentos de forma calma, ponderada, tranquila, sem querer atropelar a outra pessoa, entendendo que agora é o nosso direito de falar e que o outro também terá o seu direito de falar. E se a gente se respeitar, os dois vão conseguir falar de uma forma responsável, de uma forma tranquila, respeitosa sobre seus próprios sentimentos. A terceira base é a base das necessidades. Muitas vezes a gente até quereria agir de uma determinada forma, mas as nossas necessidades vêm na frente. Então, por uma série de razões, a gente acha que naquele momento não é possível estabelecer uma comunicação porque a gente não supriu as nossas necessidades primeiro. Então, é absolutamente importante que numa comunicação não violenta, a gente consiga atender às próprias necessidades e também às necessidades do outro. E quando não for possível essa compatibilização imediata de ambos, que a gente pelo menos entre num acordo, para que todos possam sair ganhando. Esse deve ser o resultado da comunicação não violenta. E também a quarta base, que é a questão do pedido, ou seja, colocar-se sempre naquela posição, ainda que a relação com o outro seja uma relação de autoridade, como os pais em relação aos seus filhos, de pedir para que algo aconteça, né? É lógico que tem certas condições que a gente vai fazer certos acordos e os acordos ou serão cumpridos ou serão descumpridos. E aí vai ter um efeito para cada caso. Mas sempre colocar nessa condição de que o outro também me ajuda ao fazer a sua parte. Então, numa comunicação não violenta, nós precisamos dizer como nós nos sentimos, falar sobre o nosso desconforto, como ficaria melhor para nós, dar também abertura para o outro, dizer como ele se sente, perceber como aquela situação é para o outro e até aventurar a adivinhar. Parece que você gostaria que isso acontecesse de tal forma, dando abertura para o outro fazer as retificações necessárias, elogiar com sinceridade as observações, as ideias que o outro tem, ouvir com intenção de compreender, que é a escuta empática, partir para a ação, ou seja, para ficar mais confortável para todos, principalmente para você mesmo, ter autoconsideração, para não julgar os outros em pensamento, ter autenticidade, ter ciência daquilo que sente, daquilo que precisa, e entender que não é o outro que vai me dar aquilo de que eu preciso, sou eu que preciso conquistar e lutar para isso.
Então é importante a gente refletir sobre esses conceitos muito interessantes, muito relevantes sobre a comunicação não violenta para que a gente possa aplicar também nas nossas relações entre pais, mães e filhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima.